E vem conferir a crítica do terceiro episódio da terceira temporada de Blue Exorcist, ou Ao No Exorcist. E no segundo episódio de Ao No Exorcist, tivemos uma grande revelação no final do episódio, que seria algo misterioso está acontecendo no mundo. E já que Satã não está fazendo parte disso, a única forma de terem criado aquele portal meio que artificial seria por causa dos Illuminati. E aí a gente termina vendo um pouco sobre os Illuminati, não conhecendo um pouco sobre eles, mas funciona mais como uma cena, como uma apresentação do que vai a partir dali. Já querendo apresentar o que seriam os Illuminati, que seriam pessoas muito ricas que trabalham à margem da sociedade. Ou seja, ele pode ser um grande político, uma pessoa de uma classe nobre daquele mundo, ou até uma pessoa normal de classe alta. Então os Illuminati podem estar já dentro dessa sociedade. A cena final do segundo episódio serve para isso. E obviamente quando você apresenta um conceito como os Illuminati, ele não vai afetar uma pequena área, ele vai afetar tudo. E o episódio já começa com aquela mesa de discussão do conselho falando o que eles vão fazer. E o Light e o Arthur faz uma grande revelação, que seria, dentro da escola tem um espião. E a Shura será a pessoa que vai ser responsável para descobrir aonde está esse espião e quem é o espião a partir daí. Logo depois disso começa a abertura. Quando termina a abertura, a gente acha que o episódio vai ser algo mais de investigação, algo para descobrir algo de quem é realmente a pessoa que está traindo lá no meio, mas não é isso que acontece. O episódio vai ser um grande episódio de festival, e ele começa tanto com o Rin como com o Shima tentando fazer o seu grande objetivo, que é chamar uma menina para dançar, chamar uma menina que vai ser esse par dele. E a partir daí eles conseguem mostrar o que eu considero uma das melhores qualidades que Blue Exorcist tem, e que eu falo desde o primeiro episódio, que é essa parte mais da vida diária e da comédia que esse anime pode entregar. No terceiro episódio de Blue Exorcist, eles exploram muito a parte da comédia, e através da comédia eles exploram mais os personagens, mas principalmente fortalecem a relação de amizade entre eles, que vai ser muito importante para o futuro. Logo depois que eles falam que vão atrás das meninas, a gente tem, para saber qual menina vai querer dançar com eles, a gente tem uma grande revelação, que é algo que vai ser importante para o futuro, para os próximos episódios, que é que o exame de exorcista, que é um exame anual que acontece, está chegando nas próximas semanas. Então é algo que vai ser abordado nos próximos episódios. Esses episódios aqui eles estão mais apresentando o que a gente vai ver no futuro. Então vai ser o exame, então vai ser os Illuminati, como eles afetam o mundo, e nesse ponto eles acabam mencionando isso para ser algo importante. E aí eles começam a chamar as meninas para sair, e eles acabam percebendo que eles não têm sucesso com aquilo. Até que tem uma cena bem engraçada, onde envolve eles subindo uma escada, parecendo zumbi, porque de tanto que eles estão desgastados de tantos foras que ele recebeu. Logo depois disso, aparece o Suguro, mas ele também tá triste, e eles acreditam que é porque ele levou vários foras, mas não, na verdade é porque ele deu um fora. Porque diferente dos dois, ele não quer fazer parte disso. Ele acha que tem coisas muito maiores acontecendo do que perder tempo naquele festival. Tem mais algumas piadinhas, e a partir daí a gente vai pro grande mistério desse episódio, e que até que é um pouco do anime como um todo, que é o personagem do Nemu Takara. Ele passa pela Shura num certo momento, e até tenta conversar com ele, mas ele não fala nada. E ele é um grande mistério. E isso é bem interessante, porque a Shura tá dentro da escola porque ela tá realmente investigando, tentando descobrir quem é realmente aquele traidor no meio de tantas pessoas. E ele começa a desconfiar porque ele é um personagem misterioso. E isso é um ponto importante do episódio, porque a gente, através dela, começa a criar uma dúvida do que é o personagem também. Se ele é uma pessoa boa ou se ele é uma pessoa ruim. E logo depois dessa cena a gente vê que a Shiemi agora faz parte da escola. Ela chega pro Rin, chega pros meninos, e ela acaba falando que agora, depois de todo o cursinho que ela fez, ela conseguiu finalmente ter uma aprovação para conseguir fazer parte da escola e fazer parte da classe deles como um todo. E aí o Rin tem uma grande ideia, que seria, agora que a Shiemi faz parte da escola, ele tem uma oportunidade de conseguir chamar ela para ser a grande garota da dança. Nesse momento ele acaba chamando ela e falando
falando que ele gostaria de dançar com ela. Mas antes de ele completar a frase, a Shiemi já sabe desse festival e ela fala que ela quer chamar o Yukio. E aí fica meio esse diálogo que me gerou um certo medo, não tanto porque eu já li o mangá, mas lembro que desde a primeira vez que teve essa cena gerou um medo de fazer um triângulo amoroso entre Yukio, Rin e também a Shiemi. Mas ainda bem que isso não acontece, realmente é algo que não ficaria tão legal de se ver, por causa da personalidade de cada personagem. E aí o Rin sai triste e a Shiemi vai convidar o Yukio, que ele acaba recusando o seu convite, falando que ele não pode sair porque ele vai ser alguém que vai ser importante para poder cuidar do festival como um todo. Nesse ponto, vale destacar que ela começa a perceber que tem algo de errado com ele. Ela começa a perceber que ele tá levando o mundo nas costas e que também é alguém que sofre em silêncio. Logo depois disso, a Shura aparece na sala do Yukio, tem uma cena de diálogo entre eles e o Mephisto aparece. E é importante aparecer o Mephisto porque qualquer pessoa que está assistindo a obra ou lendo o mangá na época imaginou que o Mephisto poderia ser essa pessoa que tá jogando pros dois lados. Afinal, ele é um demônio ali, né? Ele poderia ser alguém do mal. Essa cena é mais importante porque ele fala que ele não é e que se a Shura duvidasse dele, ele iria acabar com ela com as próprias mãos. E é interessante. Logo depois aparecem os alunos se preparando para o festival, os alunos mais velhos, falando que eles vão ser as pessoas que vão supervisionar tudo e logo depois disso começa o festival. Tem alguma cena interessante sobre o festival, a gente vê o Rin e a Shiemi se encontrando de certa forma, a gente também tem uma cena da Izumo que ela aceita ir pro festival com algumas exceções, e aí começa o festival, é toda aquela sequência, clichê de festival que a gente já viu milhares e milhares de vezes, até que chega um ponto onde o Rin acha que ele tem que fazer a Shiemi sorrir, ele pega a Shiemi, os dois chegam perto do Kyo e os três dançam juntos. Essa cena é muito legal porque você cria esse laço forte de amizade, você vê que a Shiemi gosta deles como amigos e não cria essa ideia do triângulo amoroso que seria algo que eu acho que não funcionaria bem, então é bem legal isso aí. E depois a gente vai pra cena final que envolve o Nemo Takara esperando a Izumo e surpreende ela com algo misterioso que envolve as invocações de lobo dela. Logo depois que ela fala como acontece isso e esse mistério, esse gancho, termina no episódio. Bom, o terceiro episódio de Blue Exorcist é um episódio que ele tinha a faca e o queijo na mão para ser um grande episódio de mistério e investigação, onde você focaria completamente na Shura e você colocaria os personagens que a gente gosta como secundário, e ela meio que investigando eles. Daí até para você mudar a estética da animação, que deixaria algo super interessante. Como o episódio em si, para a temporada como um todo, eu acho que tem coisas interessantes em questão de desenvolvimento de personagem, em questão de aprofundar a amizade deles, mas a gente espera um pouco mais. Parece que em 3 episódios a temporada ainda não decolou. Parece que em 3 episódios, parece que a temporada ainda não mostrou para que veio, e isso incomoda bastante. Se você parar pra pensar como um todo, a terceiro episódio já era para as coisas estarem andando um pouco mais, já era para as coisas estarem acontecendo, e parece que nada acontece, só no começo e no final acontece alguma coisa. Isso incomoda bastante. Como em relação ao desenvolvimento de personagem, aumentar o laço, ser importante pro futuro em relação da nossa relação com os personagens, é interessante. Mas em relação à história, o que a gente espera da história, o que a gente quer ver da história, eu acho que isso ainda decepciona um pouco. E esse episódio, não, perdeu uma oportunidade muito grande, porque eles focam muito no festival, que normalmente até parece um episódio filler como um todo, e se tinha um potencial de criar um episódio de investigação, de mistério, algo que tecnicamente poderia mudar. E você consegue perceber que isso vai acontecer no próximo episódio, né? A continuação a partir daí vai focar mais em quem realmente o traidor, e o título do próximo episódio já diz bastante sobre isso. Então no fim, acho que eu tenho 2 visões diferentes sobre esse episódio. Como um episódio realmente fechado em relação aos personagens, eu acho que foi interessante pra gente desenvolver e ter um tempo para respirar sobre eles. Pensando sobre a temporada, pensando nos 2 primeiros episódios até aqui, você vê que ainda tá faltando coisa. Parece que a temporada ainda não conseguiu deslanchar como poderia. E se você parar pra pensar, no episódio seguinte, que é o quarto, o próximo que vai sair, ele já é 1/3 da temporada. Então eu espero que as coisas comecem a andar, ou vai ser mais uma temporada decepcionante de Blue Exorcist, que é um mangá que eu gosto muito, então eu espero que eles ajeitem algumas coisas, coloquem algumas adaptações, para poder acelerar mais alguns pontos e criar uma temporada mais épica, porque esse começo acaba me decepcionando um pouco em alguns pontos, que eu acho que poderia ser melhor. Tecnicamente eu gosto muito da estética do universo, sempre gostei. A animação, ela varia muito de qualidade, tem momentos que ela tá muito bem, tem momentos que ela tá muito mal, e eu acho que em questão de história, eu acho que tem algumas adaptações que precisam ser feitas, porque diferente de uma leitura de um mangá, quando você tá no anime, acho que alguns pontos precisam ser adaptados para criar um dinamismo e um ritmo melhor. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do terceiro episódio da terceira temporada de Blue Exorcist? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.